Hoje entra aqui a professora Soraya Silva, da disciplina de Ciências, e hoje a nossa aula é sobre a organização do corpo humano, tá certo? Para começar a falar sobre o corpo humano, nós primeiro vamos relembrar o conceito de célula. Então, célula, para quem está esquecido, é a menor estrutura que forma um organismo vivo, tá certo? Então, um ser vivo, tá? As células, elas têm os formatos diferentes, mas basicamente elas possuem estruturas muito parecidas, que são o citoplasma, a membrana plasmática e o material genético. Então, como vocês podem observar aqui, ó, no exemplo que eu trouxe para vocês, elas possuem um formato diferente, mas basicamente elas são muito parecidas. Ela tem partes bem semelhantes, como citoplasma, núcleo e membrana plasmática. Então, vejam, aqui eu tenho a célula do neurônio, então se a gente pegar várias células do neurônio e juntar, aproximar, né, a gente tem um tecido, um tecido nervoso, tá? E aqui a gente tem as células do sangue. Então, se a gente pegar as células do sangue e unir essas células, então a gente tem um tecido que é o tecido do sangue, tá certo? E aí a gente, como vocês podem observar, né? Então, a união de várias células, a gente tem os tecidos, tá certo? Então, a união de várias células, nós temos os tecidos. Os tecidos no corpo humano, no organismo humano, são quatro tecidos diferentes. Então, nós temos o tecido epitelial, que é o tecido de revestimento, o tecido conjuntivo, que é o tecido de união, né? Que ele faz a união entre diferentes tipos de tecido, né? E o tecido muscular, que está relacionado aos músculos e à formação de alguns órgãos, como por exemplo o coração. O tecido nervoso, que está relacionado ao sistema nervoso, ou seja, ao cérebro e aos nervos, tá certo? Então, para ficar bem claro, o que são órgãos? Órgãos, eles são a união de diferentes tecidos. Então, a gente viu lá que existem quatro tecidos principais, não é isso? Quando esses tecidos se juntam, quando esses diferentes tecidos se juntam, eles podem formar um órgão, tá? Então, aqui eu tenho como exemplo o coração, o fígado e o pâncreas, tá? Então, aqui, ó, o órgão da pele. Eu trouxe aqui para vocês verem. Aqui a gente tem uma imagem da pele e essa pele ela é formada, ela é um órgão, um dos maiores órgãos do corpo humano, né? Ou o maior órgão do corpo humano, e ela é formada por diferentes tipos de tecido. Então, vocês podem observar aqui, ó, que essa parte aqui, que é a estrutura mais interna, essa parte que a gente consegue enxergar, onde ficam os pelos e as glândulas sudoríparas, por exemplo, essa parte aqui é formada por tecido epitelial, tá certo? E aqui, ó, a gente tem também tecido epitelial, tá? E aqui a gente tem o tecido conjuntivo, tá? Que é formado pelo tecido conjuntivo sanguíneo, e a gente tem aqui também, ó, é, estruturas dos nervos, então, o tecido nervoso, e essa parte aqui amarelada, o tecido conjuntivo também, só que nesse caso adiposo, ou seja, gordura, tá? Então, ó, só pelo órgão da pele, nós conseguimos observar que ela é formada por diferentes tipos de tecido. Então, a união de tecidos diferentes, a gente tem um órgão. Como segundo exemplo, eu tenho aqui o intestino. Então, o intestino, ele é a união, né? É a união de tecidos diferentes, tá certo? Então, quais são os tecidos que formam o intestino? A gente tem lá o tecido epitelial, né? A gente tem o tecido conjuntivo sanguíneo e nervoso, tá? Então, ó, diferentes tipos de tecido formam um órgão, tá certo? E órgãos que trabalham juntos, que trabalham com o mesmo objetivo, vamos colocar assim, eles formam os sistemas. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de sistemas, tá certo? Aqui, ó, o sistema circulatório, o sistema ósseo, o sistema digestório, o sistema nervoso e o sistema respiratório. Logicamente que existem outros tipos de sistema, como por exemplo, o sistema tegumentar, o sistema sensorial, né? Então, existem o sistema esqueletal, então existem outros tipos de sistema. Aí, basicamente, eu trouxe para vocês os
principais sistemas, tá certo? Para a gente poder observar. Aí nós temos aqui, ó, o sistema excretor. Aí vocês vão ver que o sistema excretor é o quê? O que é um sistema? O sistema é a união de órgãos que trabalham com uma função específica, tá certo? Então, ó, a gente tem aqui os rins, tá? A gente tem os uréteres e nós temos a bexiga. E aqui no finalzinho nós temos a uretra, tá? E todos eles vão trabalhar para liberar uma excreta, né? Então, para liberar a urina. O que são excretas? São as substâncias que são produzidas pelo nosso corpo, mas que não são necessárias ao nosso organismo. Então, elas têm que ser liberadas para não prejudicar o nosso corpo, tá? E aí eu trouxe para vocês uma animação sobre o funcionamento do sistema excretor, tá certo? Então, vejam, o sistema excretor, ele é formado pelos rins, né? Ele é formado pelos rins, ele é formado pelas uréteres, que são esses canaizinhos que servem de passagem, né, de via para o transporte da urina. Então, a urina, ela é formada nos rins. E aí, a partir da formação da urina, a urina, ela é liberada dos rins pelos uréteres até chegar na bexiga. Quando a bexiga enche, a urina é liberada pela uretra, tá? Para o meio externo. Então, ela leva as excretas do nosso corpo. Que são excretas? No caso da urina, a gente tem a amônia, ácido úrico e ureia, tá? Então, essas substâncias que não iam servir para o nosso corpo, elas são liberadas pelo sistema excretor. Então, o que é sistema? A união de órgãos que trabalham com um objetivo específico, uma função específica. Então, aqui, ó, um resumo sobre o que a gente viu nessa aula. Aqui a gente tem os átomos, né, que formam moléculas. Então, a união de átomos diferentes formam moléculas. As moléculas formam organelas e essas organelas formam as estruturas orgânicas denominadas de células, que é a menor estrutura de um ser vivo. Aí, essas células aqui, no caso, a célula muscular, várias células musculares juntas, formam um tecido, o tecido muscular. E o tecido muscular, quando se junta com outros tipos de tecido, forma um órgão, que nesse caso aqui é o estômago. E órgãos diferentes, como por exemplo, o estômago, né, que a gente viu aqui no início, fígado, pâncreas, vesículas, formam um sistema, que nesse caso é o sistema digestório. E vários sistemas juntos formam um organismo, que a gente diz organismo complexo, tá certo? Porque existem os organismos simples, tá? E aí, ó, os órgãos, eles não os sistemas, eles não trabalham separados, eles trabalham junto. Então, como vocês podem observar que a gente tem a integração do sistema. O que é a integração do sistema? Ora, quando uma pessoa dança, ela não está utilizando apenas os ossos para dançar, o sistema ósseo para dançar. Não, ela está utilizando o sistema muscular, ela está usando o sistema circulatório, né? Ela está utilizando o sistema nervoso para receber a informação, o sensorial para ouvir a música. Então, quando uma pessoa ela faz uma ação, ela realiza uma ação, ela está utilizando não só um sistema específico. Então, os sistemas eles trabalham junto, tá certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e por hoje é só, tá certo?